Olá, eu sou Oliveira do canal Scorpion Dragons. Hoje eu vou falar sobre a história do console que foi um dos consoles mais populares do mundo, que é o Atari 2600. Bom vídeo. O Atari 2600 foi um dos videogames mais populares da história, incluindo aqui no Brasil. Ele foi um videogame que foi muito popular aqui no Brasil. Atenção, compradores! O novo cartucho do Atari está à venda. Só a Atari faz os videogames domésticos mais populares do mundo. O único Space Invaders. Isso! O único Asteroids. Legal, olha só! O único Pac-Man. Muito bem! A única maneira de jogar qualquer um deles é em um console de videogame feito pela Atari. O Atari foi lançado nos anos 70. O sucesso do videogame durou alguns anos e teve jogos bastante viciantes, como Pac-Man, Enduro, Breakout, Pitfall e Rival Raid. O sucesso do Atari no Brasil não foi por acaso. Ele foi o responsável pela criação da indústria de videogames no país. Na década de 80, a importação de produtos eletrônicos era proibida por lei, por conta da Lei de Reserva de Mercado, que em tese valorizaria a indústria nacional. Por isso, o Atari teve versões fabricadas aqui, como o Top Game e outros, como o Super Game da CCE e o Smack, consolidando o sucesso brasileiro do Atari na década de 80. Em agosto de 1976, o Fairchild Semiconductor lançou seu videogame, o Channel F. Com isso, a Atari, que tinha começado a fabricar o protótipo de um videogame que eles chamavam na época de Stella, começaram a ficar preocupados, porque na época do lançamento do Channel F, o Stella não estava pronto, e a Atari estava sem dinheiro para terminar a fabricação do mesmo. Além do que as vendas do seu videogame, que na época era o Pong, estava diminuindo, o que gerava pouca receita para a Atari. Por isso, Nolan Bushnell procurou a Warner e vendeu a companhia por 28 milhões de dólares. O projeto do Stella começou a desenrolar quando Jay Miner chegou na empresa, fazendo com que o Stella estivesse pronto em 1977. Na época do lançamento, o Atari chamou o Stella de VCS, para competir com a Fairchild, que chamava o Channel F na época de VES. Quando a Fairchild ficou sabendo do nome de seu concorrente, ela trocou rapidamente o nome que era na época de VES para Channel F. As vendas do Atari 2600, que na época era chamado de VCS, estavam fracassando entre 1977 e 1978, que acabou acarretando na saída do fundador da Atari, Nolan Bushnell. A popularidade do Atari 2600 só aumentou quando o público descobriu que era possível jogar jogos diferentes dos do Atari Pong, enquanto os programadores começaram a criar jogos que usassem todo o limite do hardware do Atari 2600. Nessa mesma época, a Fairchild desistiu do mercado dos videogames, pois eles achavam que o mercado de videogames era uma moda passageira. Assim, a Atari assumiu o monopólio no mercado de videogames na época, que fez com que em 1979 o Atari 2600 fosse o videogame mais vendido no ano. A Atari também licenciou o jogo Space Invaders, o que fez com que aumentasse ainda mais a popularidade do Atari 2600. Entre 1980 e 1982, a Atari conseguiu um lucro bilionário com seu videogame. A Atari criou um modelo menor do Atari 2600, que ela chamou de Atari 2800 para poder competir no mercado japonês. Mas esse modelo de videogame não vendeu muito bem, por causa do sucesso do recém-chegado Nintendo 8-bits, ou Famicom como ele era conhecido lá no Japão. Nos anos 80, as produtores resolveram lançar jogos com muita pouca qualidade, sem se preocupar se esse jogo iria ou não vender ou atrair fãs
para os seus jogos. Esse fato fez com que o mercado de videogames caísse muito nos anos 80 e ficou fadado ao fracasso também por conta da concorrência com os computadores caseiros, que traziam qualidade melhor e, além disso, outras utilidades para os consumidores. O mercado de videogames só voltou a crescer com a chegada do NES da Nintendo ao mercado, que trouxe bons jogos e uma proposta inédita para a indústria. Algumas das séries que conhecemos hoje nasceram na Atari, enquanto outras não foram necessariamente criadas lá, mas que fizeram enorme sucesso e estão nos novos consoles atuais com novas versões. Jogos como Breakout, Pac-Man, Yoshi's Revenge, Pitfall, Asteroids, Dig Dug, Star Wars, Track and Field, Donkey Kong e Frogger, que estão por aí até hoje. Ficamos aqui com o nosso vídeo de hoje. Para receber mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever nesse canal. E também curtam e compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Até a próxima!